Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a uma série especial que apresenta a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muita coisa é dito a respeito desta igreja, via internet, YouTube, enfim. E eu gostaria de proporcionar a você que está curioso, que está estudando, que gostaria de saber mais, de conhecer melhor a Igreja Adventista, o que crê os Adventistas do Sétimo Dia. A Igreja Adventista é uma seita? A Igreja Adventista crê em heresias? Bem, você pode tomar as suas conclusões após seguir essa série de estudos ou de apresentações sobre o que crê a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta é a série número 1. Os Adventistas do Sétimo Dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm crenças fundamentais como ensinam as Sagradas Escrituras. Estas crenças aqui expostas constituem a percepção e expressão que a Igreja sustém com respeito aos ensinos bíblicos. Primeira crença: as Escrituras Sagradas. O Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Base bíblica: 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e verso 17, Salmo 119, verso 105, Provérbios capítulo 30, verso 5 e 6, Isaías capítulo 8, verso 20, João capítulo 10, verso 35, capítulo 17, verso 17, e 1 Tessalonicenses 2, 13, por último, Hebreus 4, 12. Segunda crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia: a Trindade. Os Adventistas creem que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Base bíblica: Deuteronômio capítulo 6, verso 4, capítulo 29, verso 29, Mateus 28, verso 19, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, Efésios capítulo 4, versos 4 ao 6, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, 1 Timóteo capítulo 1, verso 17 e Apocalipse capítulo 14, versos 6 e verso 7. Terceira crença adventista: Deus Pai. Os adventistas creem que Deus, o Eterno Pai, é o Criador, o originador e mantenedor e soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. Gênesis capítulo 1, verso 1, Apocalipse capítulo 4, verso 11, 1 Coríntios capítulo 15, verso 28, João capítulo 3, verso 16, 1 João capítulo 4, verso 8, 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7,
E por último, João, capítulo 14, verso 9. Sempre ao final de cada crença, estou citando as passagens bíblicas que fundamentam esta crença. Então, dedique um tempinho aí para averiguar cada passagens e confirmar se a crença dos adventistas está pautada na palavra ou não. Quarta crença dos adventistas: Deus Filho. Os adventistas creem que Deus, o Filho eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Jesus sofreu e morreu na cruz por nossos pecados, e em nosso lugar foi ressuscitado dentre os mortos, e ascendeu para ministrar no santuário celestial em nosso favor. Virá outra vez para o livramento final de seu povo e a restauração de todas as coisas. Vamos para a base bíblica para essa crença? João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3 e 14. João capítulo 5, verso 22. Colossenses capítulo 1, versos 15 ao 19. João capítulo 10, verso 30. João capítulo 14, verso 9. Romanos capítulo 5, verso 18. Romanos capítulo 6, verso 23. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 17 ao verso 21. Evangelho de Lucas capítulo 1, verso 35. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Hebreus capítulo 2, verso 9 ao 18. Hebreus capítulo 4, verso 15. Capítulo 7, verso 25. Capítulo 8, verso 1 e 2. Capítulo 9, verso 28. Todos esses últimos aí de Hebreus. João 14, do verso 1 ao verso 3. E 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Por último, Apocalipse 22, verso 20. Vamos para a nossa última crença desta parte da série. Crença número 5. Deus Espírito Santo. Os adventistas do sétimo dia creem que Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Inspirou os escritores das Escrituras, encheu de poder a vida de Cristo, atrai e convence os seres humanos, e os que se mostram sensíveis são renovados e transformados por Ele, a imagem de Deus. Concede o Espírito Santo, concede dons espirituais à igreja. Base bíblica para esta crença: Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Lucas capítulo 1, verso 35. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Lucas capítulo 4, verso 18. Atos capítulo 10, verso 38. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Atos capítulo 1, verso 8. Evangelho de João capítulo 14, versos 16 ao 18. E também no capítulo 14 do Evangelho de João, o verso 26. Depois, capítulo 15, versos 26 e 27.
capítulo 16, do verso 7 ao verso 13. E Romanos, por último, Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Fechamos aqui apresentando as primeiras cinco crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para a próxima série, vamos trabalhar as seguintes crenças: o Deus é o Criador, a natureza do homem, o grande conflito, vida, morte e ressurreição de Cristo, e por aí vai. Então, faça as leituras, procure e confirme, tire as suas dúvidas por você mesmo. E desta forma você vai estar de fato conhecendo o que os adventistas do sétimo dia creem. Não fique dando ouvidos ao que muitos dizem. Procure, cave fundo, não fique na superficialidade. Esse é o meu conselho e o meu apelo a você. Fique com Deus. Até a próxima.